Alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus queridos alunos do terceiro período. Agora eu voltei aqui nesse vídeo para falar com vocês sobre a nossa matéria, que é o direito das obrigações. Só para fazer umas lembranças aqui com vocês, só para a gente dar uma relembrada, né, aquecer novamente o nosso conhecimento. Vamos lá? Como eu disse, a nossa matéria, a nossa disciplina é Direito das Obrigações, Direito Civil 3, correto? Nós vamos começar falando das características dos direitos das obrigações. São 4 características principais que nós devemos nos atentar. São 5, só que a quinta das características também é componente da própria obrigação jurídica, não é assim? Então vamos lá. A primeira característica das obrigações. Elas são temporárias, elas têm caráter transeunte. As obrigações são efêmeras, transitórias. Elas não podem se perpetuar no tempo sob pena de produzir uma servidão humana. Imagina uma pessoa que contrai uma obrigação que é perpétua, ela não vai conseguir se desvencilhar nunca daquela obrigação, ela nunca vai conseguir colocar fim ao seu débito. Isso geraria uma servidão humana, uma verdadeira escravidão, correto? Então tá aí, a primeira característica das obrigações é esse caráter transeunte. A segunda característica da obrigação jurídica, a obrigação civil, que é o objeto, né, o alvo do nosso estudo nesse período, é o vínculo jurídico entre as partes. O vínculo é aquele elemento que dá à obrigação a coercitividade, a possibilidade de o credor exigir o cumprimento da obrigação pelo devedor, podendo, para isso, até movimentar a máquina judiciária para forçar esse cumprimento, correto? A forma de forçar esse cumprimento ela pode ser da mais variada. Pode ser atacando o patrimônio do devedor, pode ser impondo-lhe uma obrigação acessória que lhe force o cumprimento da obrigação principal, a exemplo de uma multa diária que o juiz pode estabelecer a cada dia, né, que se perpetuar o inadimplemento, né, o não cumprimento da obrigação. É esse vínculo jurídico que existe entre as partes, que se forma no momento em que a obrigação é contraída, que dá coercitividade à obrigação. Então, essa é a segunda característica, correto? Tem uma outra característica também, pessoal, e aqui no caso, a terceira característica, né, que é o caráter patrimonial das obrigações. E como os senhores já devem estar se lembrando, as obrigações, elas devem ter o caráter patrimonial, às vezes não o conteúdo, mas o interesse subjacente da obrigação deve ser patrimonial. Então, notem, na obrigação de dar, a pessoa tem que entregar um determinado objeto, que é o bem da vida, o objeto da obrigação. É o objeto imediato, né, da prestação, e o objeto da prestação, que é o objeto mediato, é o bem da vida posto em circulação. Então, imagine na obrigação de dar. Se A tem a obrigação de entregar um veículo, um automóvel a B. Notem, essa obrigação tem um caráter patrimonial. Por quê? Porque aquele veículo constitui um patrimônio, ele tem um valor pecuniário apreciável, correto? Na obrigação de fazer, a mesma coisa. Quando uma pessoa contrai uma obrigação de realizar, praticar alguma conduta, realizar algum trabalho em favor de outra parte, essa prestação também vai ter conteúdo pecuniário, vai ter conteúdo econômico, tá? E, ademais, o interesse subjacente, que também é econômico, correto? O descumprimento, então, vai ensejar em perda patrimonial, o que vai ensejar, é claro, a coerção no cumprimento da obrigação. Muitas das vezes, a obrigação de fazer, pessoal, no caso da obrigação de fazer, o credor não consegue obrigar nem judicialmente o devedor a cumprir, porque uma vez que o devedor diz que não vai cumprir e se mantém inerte, realmente ele não cumpre, mas vai resolver em perdas e danos, ou seja, dinheiro, que é patrimônio, correto? Na obrigação de não fazer, muitas das vezes ela não vai ter conteúdo patrimonial, mas o interesse dela sim é patrimonial. Se a pessoa tem obrigação de não praticar determinada conduta, de se abster da prática de determinado fato,
Uma vez que ela descumpre essa obrigação, praticando aquele fato a que deveria se abster, o credor vai poder exigir perdas e danos também. Quer dizer, tem caráter patrimonial, correto? Como nós falamos na nossa aula, aí no nosso encontro presencial, os senhores viram que existe em doutrina duas hipóteses em que, apesar de se tratar de uma obrigação jurídica, uma obrigação civil, pode ser que essa obrigação não tenha conteúdo nem interesse patrimonial, correto? Os exemplos que nós demos foram os seguintes. Primeiro exemplo, a obrigação de citar a fonte. A obrigação de citar a fonte, um trabalho científico, citar de onde você extraiu determinada informação. Então, por exemplo, quando você consulta na sua pesquisa para a realização de um trabalho científico, um trabalho acadêmico, você consulta algumas autoridades, alguns autores que escreveram sobre aquele tema que você está estudando e faz a citação de algum trecho da obra daquele autor, daquele estudioso daquela determinada matéria. Nesse caso, você tem obrigação jurídica de citar a fonte, informar de onde você copiou aquela ideia, aquele trecho, aquele texto de onde você copiou, você tem que informar a fonte. É uma obrigação jurídica, não tem conteúdo e nem interesse patrimonial. Olha, você pode fazer isso, vai citar, vai copiar o trecho, vai comentar, vai citar e vai citar a fonte, sem ter que pagar nada por isso, não tem nenhum conteúdo patrimonial, correto? O segundo exemplo é a obrigação de devolver uma carta que foi entregue no endereço errado. A pessoa que recebe essa carta no endereço, em seu endereço, quando na verdade ela era destinada a outra pessoa, tem a obrigação ou de devolver a carta ao remetente ou a quem deveria ter realizado a entrega, vamos pensar no correio, por exemplo, ou então entregar ao destinatário, que é a pessoa de direito que deveria estar recebendo aquela carta. Note, pode ser um cartão postal, não tem valor pecuniário apreciável quase algum, tá certo? Uma pessoa viaja, manda um cartão postal de onde está para um de seus parentes e esse cartão postal é entregue equivocadamente no seu endereço. Você tem obrigação jurídica de estar devolvendo essa carta ao remetente ou ao correio, vamos pensar no correio, que foi o correio que foi responsável pela entrega, aqui no meu exemplo, ou então entregar ao destinatário. É uma obrigação jurídica sem esse caráter patrimonial também. Então, os dois exemplos conhecidos em doutrina são esses dois. Pessoal, as obrigações têm uma quarta característica, que é a prestação positiva ou negativa. As obrigações sempre vão ser vazadas em prestações positivas ou negativas. As positivas são representadas na sua classificação básica pelas modalidades de dar e de fazer. Então, notem, a obrigação de dar é uma obrigação positiva, ela exige uma comissão, uma ação por parte do devedor para o seu cumprimento, que é a obrigação de dar, de entregar a coisa ou restituí-la ao credor. A obrigação de fazer também exige uma conduta positiva do devedor. Ele deve praticar uma conduta, uma ação, para cumprir a sua obrigação. Suponhamos que essa conduta seja de instalar uma TV a cabo na casa de alguém, ou instalar uma antena. Vamos pensar assim, a pessoa tem que praticar essa conduta, tem que praticar esse ato, ir lá e instalar a antena. Então, é uma obrigação positiva. E a obrigação negativa, ela pode ser representada pela obrigação de não fazer, que é a obrigação que exige a abstenção de um fato. Então, por exemplo, muitos atores, muitos artistas, muitas celebridades têm contrato de exclusividade com uma determinada emissora. Esse ator, por exemplo, vamos pensar num ator que tem um contrato de exclusividade com uma emissora de televisão. Esse autor, ele não pode aparecer em outra emissora, ele tem uma obrigação de não fazer, ele tem que se abster de praticar uma conduta.
Sendo assim, então, a conduta dele é negativa, a sua prestação é positiva, ela é representada por uma omissão, correto? E, por fim, a última característica das obrigações, que é o seu aspecto dúplice. As obrigações civis são sempre representadas pelo débito e pela responsabilidade, que também tem outros nomes, né, que são utilizados em doutrina e são, às vezes, perguntados, exigidos em concursos públicos, exames da OAB, que exigem conhecimento por essa outra nomenclatura. Então, repetindo, o aspecto dúplice é representado pelo débito e pela responsabilidade, que, respectivamente, são conhecidos como Schuld e Haftung, são expressões em alemão. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje com vocês era isso. E eu prometo, em um próximo encontro, a gente tratar de outro tema. E lembrem-se, eu estou fazendo algumas lives pelo Instagram também, e se os senhores quiserem participar, essas lives são ao vivo, eu sempre aviso pelo grupo do WhatsApp da turma, tá bom? Aí, pela live, a gente vai prolongar um pouco mais no assunto. Os senhores podem mandar perguntas que eu vou responder imediatamente. É um contato simultâneo, tá bom? Forte abraço a todos, grande beijo e muito obrigado. Até a próxima.